E aí? Agora entrei. Não reparem minhas olheiras, meu... Tá, Luna entrou. Agora eu vou solicitar aqui. Como é que solicito aqui? Foi, tá conectando. Vê, gente, Agora tá perfeito. por favor. Tá. Perfeito? Que bom, graças a Deus. Então não tá com volta de voz, tá Não, tudo agora tá perfeito? perfeito. Então era isso. Às vezes o IGTV, ele dá ruim mesmo, mas depois ele regula. Então agora tá tudo bem, tá todo mundo escutando bem, tá tudo normal? Tá. Agora tá. Perfeito. Então vamos começar. Então é o seguinte, gente, o tema da nossa live, Lê, bota e É, fixa. o tema aqui. Introdução alimentar. Bota assim, introdução alimentar e fixa. Para quem Tá. está chegando agora entender que é uma live sobre introdução alimentar e poder mandar as perguntas, tá, gente? Então mandem as Aham. perguntas. A Letícia já separou algumas perguntas que vocês mandaram na caixinha dela e ela vai me perguntar. Então a Letícia vai me entrevistar, tá? Você conseguiu fixar, show. Então pode me perguntar o que quiser, o que você quiser, o que as meninas quiserem, os pais, as mães, companheiros, companheiras, que a gente vai responder. Mas já adianto que não é um bicho de sete cabeças, mas requer muita paciência, dedicação, porque você está ensinando literalmente a criança a comer. Ela nunca fez isso. Ela só mamava, seja no leite materno, ou seja, na fórmula. Então, isso é um mundo novo para a criança, né? Então, a gente vai explicar com detalhes isso para vocês agora, tá? Então, Tá, vai eu lá, Lê. desativei os comentários só pra dar pra falar tranquilo. O pessoal pediu para desativar, eu vi. Tá bom. Primeira pergunta. Dizem que não pode dar suco, mas e se der? É um erro real? É um erro? Ou não, né? É. Tá. Então, vamos lá. Primeiro passo. O que que a Associação Americana de Pediatria, o que que o Ministério da Saúde e todas as diretrizes que a gente tem de manual da primeira infância preconiza? Então, a gente orienta a não dar suco até 2 anos de idade. Por quê? Qual é a função? Então, o suco mata a criança? Nada disso, gente, tá? Então, também não precisa demonizar. Não é o papel do nutricionista materno-infantil. É orientar os pais e as mães, a gente limpar os mitos relacionados à alimentação que os nossos avós e bisavós e pais faziam conosco e a gente cada vez mais melhorar, né, o padrão, né, de introdução alimentar das crianças hoje em dia. Eu prefiro usar o termo apresentação alimentar, porque você está apresentando os alimentos e não introduzindo nada goela abaixo na criança, né? Eu gosto muito do método BLW, que é um método de introdução alimentar ou apresentação alimentar participativa. Então, você expõe, você apresenta os alimentos. O nome BLW significa Baby Led Weaning, que, em outras palavras, nada mais é do que você apresentar os alimentos inteiros, ao invés de coar, bater, triturar, peneirar e tal. Então, a história do suco, ele entra também nessa nova abordagem que a gente dá para a introdução ou a apresentação alimentar nas crianças, nos bebês. Então, antigamente, a primeira coisa que se fazia era tirar a criança do peito e começar com tirar ou leite ou fórmula e dava suco, né? Então, a laranja lima, a laranja seleta, e dava suco de laranja. Era a primeira coisa que se oferecia na introdução alimentar de um bebê. Por que hoje em dia não se faz? Porque quando você dá a fruta inteira para o bebê, ele tem um reconhecimento pelo sabor daquele alimento integral, junto com as fibras, com a consistência, com a textura, tá? Então a gente sempre apresenta o alimento para o bebê, a fruta inteira. Tá? Então a gente oferece as frutazinhas todas separadas, a gente não mistura frutas, a gente oferece uma fruta por vez. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz essa seleção e apresentação dos alimentos. E o suco, pelo manual da Sociedade Brasileira, né, de Pediatria e as diretrizes que a gente tem internacionais, depois de 2 anos, tá? Mas eu mesma, no meu consultório, a Letícia sabe, falo para os pacientes, olha, o bebê tá todo encatarrado, tá gripado, não tá aceitando, não tá comendo bem, uma aguinha de coco, né? E assim, dá pra gente flexibilizar. Não precisa ser uma coisa tão engessada. Mas a gente tem, né, um manual
em que cita o suco depois dos 2 anos de idade, a gente priorizando sempre apresentar as frutas e os alimentos na sua versão integral, tá? Foi essa a primeira dúvida. Eu vou Foi. explicando as outras no passar das outras perguntas. Vai lá. Perfeito. É uma regra começar a introdução alimentar com as frutas primeiro? Assim, a gente sempre fala, acho que o primeiro passo, né, na nutrição é a gente imaginar que quando a gente fala que é regra, a gente também prejudica os pais no sentido de, às vezes, ter uma introdução mais intuitiva. E que muitas vezes não está errado, mas assim, a gente tem sim vamos dizer, uma orientação de como fazer. E nessa orientação, ao invés de usar o nome regra e tá proibido, permitido, essa coisa meio ditatorial, nessa apresentação alimentar, a gente começa pelas frutas, por quê? Aí eu explico para vocês entenderem. Porque o leite materno ou a fórmula infantil é doce. O paladar é doce. Então, quando você começa pela fruta, é mais fácil você ter essa aceitação, inclusive, do bebê. Então, o sabor doce é sempre mais fácil inicialmente para o bebê. Então, se você vem do leite materno ou da fórmula, você começa com as frutas. Como que a gente faz isso? A gente começa com a fruta pela manhã. Na primeira semana é só a fruta da manhã. Na segunda semana, você adiciona a fruta à tarde. Na terceira semana, você adiciona o almoço. E na quarta semana, você adiciona o jantar. Então, ao final do 7º mês, então o bebê começa com 6 meses. Lembrando que a apresentação alimentar começa com 6 meses. Antes não precisa dar chá, não precisa dar água. É leite materno ou a fórmula, só. Não tem que dar nada, não tem que dar nada para o bebê além de leite materno e fórmula. Com 6 meses, você começa com a frutinha da manhã. E aí você vai ver que ao final dessas 4 semanas, ele vai estar entrando no 7º mês. Então o bebê ele só começa a comer as 3 refeições com 7 meses. São 30 dias, são 4 semanas em que você está apresentando. Então é tudo lento, é devagar. O bebê cospe, ele brinca mais do que come. É normal, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa já começar a dar um ritmozinho ali. Afinal, vai ser uma alimentação complementar. O leite materno continua sendo o alimento mais importante, tá? É bom deixar isso claro. O leite materno, ele vai até, ou a fórmula, até 2 anos ou mais. Então, o leite materno, quando é leite materno, né, a amamentação, a gente deixa à vontade. Quando é fórmula e o bebê começa a comer bem, nem precisa ficar ali naquela fórmula também com 1, 2 anos, ficar muito tempo. Aí tem que fazer a passagem pela alimentação com um acompanhamento nutricional bacaninha, para vocês não fazerem errado e não faltar nenhum nutriente, cálcio, ferro, tudo direitinho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar essa frutinha pela manhã e o ideal é você ofertar, escolher uma fruta. Então, escolhe uma fruta. Vou começar com a banana. Escolheu a banana, você vai dar 3 vezes a mesma fruta para depois trocar a fruta. Por quê? O objetivo de você oferecer a mesma fruta para depois trocar a fruta é a janela imunológica do bebê. É ver se o bebê tem algum tipo de alergia. Porque se você dá banana num dia, aí no segundo dia você dá mamão, no terceiro você deu, sei lá, goiaba, e ele empolou, teve uma alergia, você não sabe nem se foi a banana, o mamão ou a goiaba. Porque uma alergia, uma intolerância alimentar, ela pode desenvolver os sintomas em até 72 horas, né? Então, o ideal é que a gente espere 3 dias para oferecer um alimento novo, tá? Então, começou com a banana, você vai dar banana, 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 tá? Aí depois você vai dar mamão, mamão, mamão. Aí depois você vai dar, sei lá, normalmente as frutas que a gente começa é esse, né? Banana, mamão. Você vai dar melancia. Tirou a casca, melancia é fácil de chupar. A gente sempre, né, orienta o método BLW, é super legal, mas você tem que saber os cortes, né? Não engasga mais, tá, gente? Isso é mito também, vai engasgar mais. Não engasga mais. Mas vocês têm que saber como cortar, como oferecer, acompanhar, pega o bebê chupar o alimento, botar na boca, né? Então é sempre legal vocês terem alguém para ir acompanhando vocês. Mas feito isso, não deu nenhuma alergia, e aí você vai desenvolvendo as outras frutas, fazendo essa rotatividade de 3 dias, 72 horas, e aí você vai explorando todos os alimentos. Quando chega no almoço, que você já está na 3ª semana, né? Você começou com a fruta da manhã, depois você foi para a fruta da tarde, depois você foi para o almoço, que é a 3ª semana. Você já está na 3ª semana. Aí, claro, aí você pode botar mais de 3 alimentos ali. Não vai ficar, né? Abóbora, 3 dias. Batata, 3 dias. Porque daí vai ficar até 15 anos oferecendo alimento, né? Chega uma hora que a gente vê que o bebê já não teve nenhuma reação, que ele não é um bebê super alérgico e tá tudo bem, aí a gente já começa a oferecer vários grupinhos ali, mas tudo separadinho, tá? Não bota misturado, porque muda o paladar.
Muda o sabor do arroz misturado com feijão, do que feijão separado do arroz, né? Do chuchu misturado com abóbora. Bota Aham. separadinho. Deixa ele provar o sabor original da comida para você conseguir oferecer. Beleza? Eu vou aos pouquinhos para dar tempo de fazer mais perguntas. Vai, Lê, manda outra. Bebê de 6 meses pode tomar água de coco? A partir do 6º mês, a gente começa a apresentação dos alimentos e aí a água de coco, ela automaticamente poderia entrar como um dos alimentos ali a oferecer, apesar de ser líquido, tá? Então, quando a gente fala da questão dos sucos, de ser depois dos 2 anos, é sempre evitando ao máximo você extrair e não oferecer a fibra junto, de o bebê acostumar com líquido doce e não querer depois pegar a fruta na versão integral e rígida e sólida, tá? Tem todos esses motivos. Mas eu sou uma das que falo que pode dar aguinha de coco sim, mas primeiro começa dando água, porque se você começa oferecendo água de coco, depois o Já bebê era. não pega água. Porque, pô, vai comparar o gosto da água de coco para depois você oferecer uma água normal? Tem muito bebê que começa a rejeitar a água porque acostumou com docinho, é líquido e é água de coco, né? Então oferece, mas primeiro tenha certeza de que ele está bebendo bem a água normal, para não confundir e depois não querer beber a água normal, só beber água de coco, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Deixa para oferecer com 7, 8 meses, para no início não ficar muita confusão pro bebê, tá? Em relação ao paladar. Beleza? Beleza. Minha irmã vai fazer 2 anos e não consegue comer comida sem ser estilo papinha. É normal? Com certeza, essa criança, né? 2 anos já é criança, já vira criança. Ela teve uma apresentação, né? Uma introdução alimentar, com tudo muito batido, coado, e ela continuou com essa costume, né? Vira uma prática, né? Então, a criança ter tudo batido, coado, com certeza ela foi ofertada dessa forma, senão ela não estaria, né, comendo desse modo. Afinal, o bebê ele aprende do momento, da forma que a gente oferece, que a gente apresenta os alimentos, e por isso que ela só está conseguindo comer batido. Então, quando falar, meu filho tem 5 anos, só pode ser coado, batido, peneirado. Porque você fez isso ao longo desse tempo todo e ele acostumou. E como é que Aham. faz? É caso perdido? Não, não é caso perdido. Adulto é caso perdido? Adulto que come mal, que toma cerveja pra caramba, é caso perdido? Não, né? Senão a gente partiria do princípio. O idoso é caso perdido? Então eu não atendo o idoso, porque idoso é caso É, perdido. Não, sempre dá pra gente melhorar e mudar. Com a criança é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, porque ela não tem toda essa questão racional de um adulto. Então, ela ainda tem a questão muito do emocional, né? De estar aprendendo, né? Então, você vai explicar 2, 3 anos, comer separado, sólido, né? É mais difícil de você explicar. Mas é possível. E principalmente como? Quando a gente é exemplo. Como é que você quer que o seu filho coma bem? A Lê sabe, eu sempre falo isso. Como é que é. você quer que seu filho coma bem? Come junto com ele. Se você não oferece os alimentos na mesa ao mesmo tempo que você está comendo, por que a alimentação do bebê e da criança tem que ser totalmente diferente da casa? O do bebê é coado, batido, peneirado, e da casa não é. Você cria uma não identificação do bebê aos hábitos da casa. E ele Com vai passar certeza. uma alimentação a ser excluído do resto da alimentação, né? Então, é sempre assim que a criança aprende. Por exemplo, Aham. né? Olhando o sexo. Beleza, Lê? Beleza, que travou um pouquinho aqui, por isso que eu tô demorando pra responder. Tá, mas tá boa, Tá, né? tá ótimo. Como Tá. lidar com a resistência aos alimentos? Tem sido uma briga as refeições. Resistência aos alimentos. Essa resistência aos alimentos, quando a gente estuda nutrição comportamental também, né? Então, o nutricionista materno-infantil, a meu ver, deveria sempre estudar as ferramentas da nutrição comportamental. Por quê? Porque quando você estuda nutrição comportamental, você entende psicologia, você entende comportamento humano e o comportamento das crianças. Então, por que a criança não está conseguindo comer? Qual a justificativa? Será que ela está sendo ofertada de uma forma leve, prazerosa? Ela está comendo junto com todos da casa, sentado à mesa junto? Um momento descontraído? Ou está sendo, senta aí, come. Sabe aquela coisa? Aí já bota no cadeirão e come. É chato para a criança. E às vezes ela começa a criar bloqueios e ela não quer comer.
mesmo. É uma forma de resposta da criança a algo que para ela não tá prazeroso. Ela bloqueia, ela não quer comer, ela faz birra, né? Então, será que tá leve para essa criança? Será que tá prazeroso para ela esse momento? Então, são perguntas que os pais têm que fazer. Será que tá cansativo para os pais e ficou claro para a criança que tá pesado? Na feição da gente, ó, come. Ai, come logo, não é possível. A criança vai ficando aflita também, ela vai ficando também incomodada e angustiada. E vai virando caos, porque um ciclo vai puxando o outro. A mãe irritada, a criança irritada do outro lado, aí uma coisa vai puxando o outro, os dois irritados juntos, e vira um trauma, né? Então, os primeiros traumas alimentares, os problemas de transtornos alimentares também, têm relação com a primeira infância, né? Com uma relação traumática com a comida, de empurrar a goela abaixo, de fazer chantagem, só vai sair se comer. E aí o adulto aprende, vira um adulto com trauma, em que ele só aprende, ele só vê a comida como algo compensatório. Ai, meu trabalho hoje foi um caos, então eu posso comer, eu mereço comer. Vira tudo uma questão de compensação emocional, né? Então a gente tem que lembrar que a primeira infância traz também junto muitas relações afetivas, né? Com as nossas emoções e com a nossa vida no geral, né? Então, aquela comidinha de vó, que a gente cria aquela memória afetiva prazerosa e gostosa, ou aquela comida da mãe traumática, que não pode sentir o cheiro, porque lembra que vomitou e que era forçado a comer. São as memórias que a gente traz na nossa vida, né? Legal isso. É. Quando o bebê pode começar a consumir integrais, chia, aveia, linhaça e canela? Legal. Aí o termo não seria integrais especificamente, né? São sementes e a canela, por exemplo, é um tempero, é um condimento. Mas a gente começa com essas coisinhas assim que podem gerar algum processo mais alérgico, amendoim, chia, linhaça, ou enfim, qualquer coisa que seja ali fora do padrão fruta, legumes e verduras e arroz, feijão, a gente apresenta a partir do 7º mês. Do 7º mês em diante, começa a entrar esses frufrus. Por quê? Porque é muita informação para a criança. Você vai apresentar a fruta, você vai apresentar o legume, você vai apresentar o arroz, você vai apresentar o feijão. Então, deixa os 6 meses para os alimentos principais, né? A partir do 7º mês, você começa com as sementes, aí testa o amendoim, esses alimentos também um pouco mais alergênicos, tá? O melhor momento de oferecer os alimentos mais alergênicos é de 7 meses até 12 meses. É a janela imunológica do bebê. É o momento em que ele está tendo contato com o sistema imunológico, a fase oral, né? Que bota tudo na boca, que tudo enfia lá e nasce dentinha e esfrega a gengiva, que fica com febre porque nasceu dente novo. Então, essa fase é uma fase que o sistema imune do bebê está preparado para receber tanta sujeira, bactérias, vírus, como também esses alimentos mais alergênicos. Então, o melhor momento de oferecer chia, linhaça, é a partir do 7º mês. Mas vocês fazem o teste, oferece 3 dias seguidos, depois, né, observa, para a gente testar a janela imunológica, tá? Entendi. Perfeito. Tem uma bebê que fez 6 meses e não sei a quantidade de alimento que tem que dar. 6 meses. Ela não 6 sabe meses. a quantidade. Tá. Então, é um pouco difícil eu falar aqui, né, numa rede social, sobre quantidade quando eu não conheço o bebê, o tamanho do bebê, o peso do bebê, né, a capacidade gástrica do bebê. Então, é legal vocês saberem que no meu consultório eu individualizo a quantidade da alimentação, da introdução alimentar para cada bebê, de acordo com o peso e altura do bebê. Porque por mais que a gente pense, bebê de 6 meses, os bebês de 6 meses são diferentes. Se é um bebê prematuro, se é um bebê que não é, se é um bebê em que os pais são grandões. Por exemplo, eu sou pequenininha, a Lê já é mais comprida, a Lê é alta, a Lê sabe, né? Eu sou baixinha, ela é comprida. Então, por exemplo, o meu filho, ele tem uma curva, né, de tamanho dentro da faixa que a gente fala do meio, né? Que é da faixa mediana da população brasileira. Então, a alimentação dele foi calculada nesse sentido. E se é um bebê grandão? Eu tenho um bebê, pra você ter noção, Lê, no consultório, que ele tem 6 meses, ele pesa 11 quilos. Ele não é obeso, ele não tem nenhum problema, é só leite materno, é peito. Meu Deus. E aí, com 6 meses, ele começou a introdução alimentar. Gente, vocês terem noção, meu filho tem 4 anos, ele pesa 15 quilos. Ele é quase ele não é magrelo. da Madalena. A Madalena tá pesando 13. Exatamente.
13. Ele pesa 15, 15 e pouco. Ele é mais compridinho. Ele não é magrelo, mas ele não é parrudão. Né? Então, assim, você vê, a Madalena tem 2 anos e pouco e pesa 13. O meu filho com 4 pesa 15. Esse bebê com 6 meses pesa 11. Então, muda muito de bebê para bebê. Não tem como a gente quantificar. Não, esse bebê é surreal. Ele é um fofão, assim, mas ele é muito grandão, assim. Os pais são muito altos. Meu Ele não Deus. não tem nada de obesidade, até porque ele só mama no peito. Então, não tem nada, não tá comendo farinha láctea, não é nada que intervenção ali, né? Então, os pais ficam, ai meu Deus, eu tô preocupada. Eu falei, não fica preocupado, é o biotipo do seu bebê. Vocês são grandões, ele é grandão, tá tudo certo, né? Então, cuidado também com essa comparação. Ai, o meu filho come mais, o outro filho da minha vizinha come pouco. Não tem isso. Tem bebê que dorme a noite toda, tem bebê que acorda muito, né? Isso é um alívio, vocês entenderem que cada bebê é único, né? E vocês não ficarem comparando bebês com bebês, porque as pessoas são diferentes e os bebês são diferentes. Né? Tem personalidades diferentes. Então, respondendo a pergunta sobre quanto é muito relativo. O que eu posso te dizer é que normalmente a gente, com 6 meses, oferece uma porção da fruta na manhã, uma porção da fruta à tarde. Só que é o que eu tô dizendo pra você, esse bebê de 11 quilos, se eu dou uma fruta, ela fala, Luna, lambe o prato e fica querendo mais. Quando começou a introdução alimentar, eu já imaginei que ele fosse comer bem pra caramba, né? Ele come muito bem, esse bebê. Então, é legal você passar, se puder, por uma Nutri. Tem Nutri, gente, de plano de saúde. Tem Nutri em hospital público. Então, não tem só Nutri particular, né? Mas, para vocês conseguirem individualizar. Eu acho que é um momento muito importante o aprendizado do nosso bebê com a comida. E pode ser um momento muito traumático. Então, eu acho que vale, nesse sentido, o investimento para vocês terem mais tranquilidade e terem a certeza que vocês estão fazendo tudo certinho, tá? Mas normalmente é uma porção de fruta, tem bebê que são 2, 3 porções, então depende muito do bebê para bebê também, tá? Legal. O que mais, Lê? Como é a introdução vegana? O bebê precisa repor algo? Excelente pergunta. É uma pergunta que também a gente conversa bastante sobre, né? Então, até apresentando, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, eu trabalho com materno infantil, com família no geral, né? Atendo adultos também. E eu eu coordeno pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana, então é uma área que eu gosto muito de trabalhar e falar muito. Então, com toda a propriedade, digo para vocês que a gente tem que suplementar a vitamina B12, oral, líquida, no bebê vegano, tá? É só isso. O resto, a recomendação de ferro, que tem na Sociedade Vegetariana Brasileira, a partir do 3º mês, entrar com ferro oral, vitamina D, se não tá pegando sol, tem que suplementar vitamina D no bebezinho, sim. Então, também é gotinhas oral. É igual, seja vegetariano, vegano ou não vegetariano, tá? É só a B12 que tem que repor. E a montagem de um prato de um bebê vegetariano, ele entra muito mais vegetal verde escuro, entra muito mais cereais e leguminosas. Quais são os cereais? Trigo, centeio, cevada, aveia, malte, basicamente, assim, dos grupos fáceis de cereais. O arroz integral, a quinoa é um pseudo-cereal, ou milho ou aveia, e a gente vai combinar com os feijões, que a gente fala que são o grupo das leguminosas. Então, a gente vai botar ou o feijão, ou a lentilha, ou a ervilha, ou o grão de bico, ou a soja, um tofu, enfim. Aí é legal sempre, claro, personalizar isso, né? E ver como é que é a comida e o acesso, né? Dos pais a esses alimentos. Mas é basicamente arroz e feijão, couve e brócolis, né? É um prato simples e que tem todos os nutrientes e que você vai ter ali isso, a proteína. Né? Arroz, feijão, couve e brócolis. Quando você fala e isso. fazer... E a gente vai ter ali os aminoácidos vindo do reino vegetal, vindo do arroz e do feijão, tá? A proteína tá ali. Então vocês ficam, onde é que tá a proteína? Tá ali no arroz e no feijão. Não tem muito mistério, tá? Mas é legal fazer um acompanhamento para vocês tirarem essas primeiras duvidazinhas. Mas é B12. Basicamente, a gente suplementa B12 oral, tá bom? O que mais, Lê? Quando posso introduzir ovo na alimentação da bebê? Minha filha já está com 7 meses. Então, é nesse 6º mês aí, nessa introdução à apresentação alimentar que eu gosto de chamar, a gente começa sempre oferecendo primeiro a gema e depois a clara. A clara, para a maioria dos bebês, quando ele tem alergia, a clara costuma dar mais problema do que a gema. Então, a gente primeiro oferece a gema, aqueles 3 dias que eu expliquei para vocês, 72 horas, né? Gema, gema, gema. Depois, não deu alergia, não deu intolerância, não deu nada, aí você vai dar clara, 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 tá? Então é isso, gema, 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 clara, clara, clara. Não deu nada, aí você pode dar o ovo inteiro, tá? Então você pode apresentar
O ovo a partir do 6º mês ou no 7º mês, a partir de 7 a 12 meses, lembra que os alimentos todos vão ser oferecidos, tá? Ah, camarão, se é uma criança que come tudo, 7 a 12 meses. Ai, sério, camarão não é depois de 2 anos? Não. Quanto mais tarde você deixa para oferecer esses alimentos são mais alergênicos, pior do ponto de vista do sistema imunológico da criança, tá? Então, hoje em dia, então antigamente tinha assim, vocês não estão loucos. Se vocês acharem, mas eu li que era o amendoim, o ovo, depois de 1 ano, 2 anos. Oh, meu Deus, bebezinho. Não, realmente existia essa resolução, mas a Associação Americana de Pediatria já atualizou essa diretriz. Então, vocês vão ver que a recomendação é de 7 a 12 meses oferecer tudo, tá? O que vocês quiserem oferecer, vocês vão oferecer de 7 a 12 meses, tá? Legal. E mais, dona Lê? Mas dá uma má direitinha aí, não precisa se Não, atropelar, eu não. tô tranquila aqui. Ela é boazinha, né? Ela é muito boazinha. Ela é calminha, né, Lê? Muito. A Madalena chorava mais. Acho que a Madalena tinha cólica. Ela não teve, graças a Deus. É obrigatório a introdução alimentar a partir de 6 meses? O ideal, sim, porque a partir do 6º mês, o leite materno... Gente, que fique claro, um parêntese. Leite materno não é fraco, leite materno não é aguado. Não existe isso de leite fraco, leite forte. Isso não existe, para começar. Só que a partir do 6º mês, o bebê ele começa a ter uma necessidade energética e calórica maior do que o leite. Então, você vai manter o leite materno tranquilamente até 2 anos ou mais. Ele continua sendo um nutriente fundamental, mas você vai complementar com a comida, né? Então, vai ter o leite materno, que vai continuar numa demanda legal, pode manter até 2 anos ou mais, segundo o Ministério da Saúde, não sei o que eu estou dizendo. Oh, meu Deus, é cabeludinho. E você vai entrar com a comida a partir do 6º mês, porque é um momento que já está precisando de uma necessidade calóricazinha um pouquinho maior. Então, é com 6 meses mesmo, tá? Vocês podem ver se o bebê tá com prontidão. Então, o que é prontidão? Se ele tá sentando, eu tô até aqui no chão, que eu tô perto do Wi-Fi. Se ele tá sentando, é o primeiro sinal de que ele tá já com uma maturidade gástrica para conseguir oferecer os primeiros alimentos, né? Então, é assim que a gente começa a ter certeza. Um bebê prematuro, às vezes, ele não vai começar com 6 meses. Ele tem uma correção, né, de idade ali, que só vai nivelar a partir de 1 ano. Então, um bebê prematuro, às vezes, a gente começa com 7, com 8 meses. Depende do bebê, se for caso de prematuridade. Se não, são 6 meses. Um bebê que nasceu no período ali de 39, 40 semanas, né, de 37 semanas em diante, período a termo, que a gente chama, é o termo correto que a gente usa, aí você começa com 6 meses, tá? Tá, perfeito. Beleza, Lê? Qual a quantidade de água que se dá ao bebê a partir de 6 meses? Tem alguma quantidade? A quantidade a gente também calcula por quilo de peso, né? Então, imagina que esse bebê de 11 quilos, ele bebe muito mais água do que um bebê que tem 7, 8 quilos, né? Então, a recomendação, ela também é por quilo de peso. Mas, já adianta vocês, que fica ali em torno de 50 ml a 4 vezes ali, fora o leite materno, tá? Ou a fórmula, tá? Então, a partir do 6º mês entra a comida, aumenta a fibra e junto com isso a gente também precisa dar um pouco de água para o bebê não constipar. É muito comum também, quando começa a alimentação, falar, o bebê tá com prisão de ventre. É porque entrou fibra e você não aumentou a quantidade de água. É que nem a gente, se você comer muita fibra e não beber água, vai constipar, vai prender, né? Então, você começa com água em 50 ml ali a cada intervalo de refeições, né? Até 200 ml ali ao longo do dia, fora o leite materno. Às vezes é uma média, mas lembrando que isso depende também de bebê para bebê, tá? Tá. Vou tirar o peito do meu bebê. Tem fórmulas veganas que sejam seguras? Tem no mercado, né? Elas são rotuladas, estão ali, vendem em farmácia. Eu gosto muito da Nova Mil Rice, que é uma fórmula brasileira, né? De fórmula infantil vegana. Tem outras importadas, inclusive orgânicas. Se vocês jogarem no Google, fórmula infantil orgânica, vocês vão ver várias, hein? São importadas, são mais caras, mas a gente encontra, sim. Dá para manipular também. Às vezes eu manipulo fórmula em farmácias de confiança que eu trabalho para o bebê com perfil de aminoácidos, então fórmulas que são veganas.
e às vezes sai até num preço melhor. São fórmulas um pouco mais caras, então eu espero que a gente consiga depois trazer essas fórmulas por um preço um pouco mais acessível. Mas é possível você trabalhar com fórmulas veganas sim, e não usar o leite de vaca. Até porque tem criança que tem alergia ao leite de vaca, né? Então, independente se a família é vegana ou não, você não vai poder trabalhar com leite de vaca. Aí você vai ter que dar, provavelmente, aqueles aminoácidos, que o gosto é ruim pra caramba, né? Que é o Neocate, o Aham, Pregaminitept, que é só perfil de aminoácido e não tem nada de leite de vaca, né? Então, são alternativas que existem, tá? entendi. Tem uma aqui quais são os últimos alimentos a serem oferecidos? E por quê? Normalmente a gente deixa, por exemplo, os últimos alimentos, eu também personalizo isso para cada bebê. Normalmente eu deixo por último os alimentos que eu sei que a família tem já alergia. Então, sei lá, o pai é alérgico a camarão. Aí eu vou com 6 meses dar camarão pro bebê? Não, né? Aí a gente fala, olha, vamos observar, deixa com 7, 8 meses, fica com o antialérgico do lado, contato com o pediatra, né, perto do hospital, para qualquer emergência. Então, normalmente eu observo o que é um padrão na família. Então, é uma família muito alérgica, uma família não muito alérgica. Se não, você vai seguir esse protocolo, né, que a gente usa, que é de 7 a 12 meses oferecer os alimentos todos, né, e os mais alergênicos também, tá? Então, é nesse período aí. Perfeito. Chá de camomila é indicado? Com quantos meses pode começar a dar? Não tem indicação, não tem necessidade. Não fico indicando ficar dando muito chá. Isso é uma coisa mais de vó, né? Ah, tá com cólica, Aham, bebê 3 meses fica dando chá. Não tem ok. necessidade. A gente tem que tomar cuidado que chás são plantas também, são ervas. Então, chás para bebês é uma coisa bem delicada. Eu não oriento vocês ficarem dando. Oi, voltou. Sem acompanhamento de alguém, que vocês Aham, podem acabar errando, né? Na quantidade, na recomendação. Então, não é para ficar dando chá para criança assim, pois não, é. tá? É, Tem umas que, né, que são engraçadas. É recomendado dar mingau após os 6 meses? São perguntas importantes, né? São dúvidas Aham, comuns. Você pode dar mingau, mas lembra daquilo que a gente começou conversando, que é legal você dar o alimento inteiro, sólido, para o bebê começar a se acostumar com essa consistência a reconhecer, né? Banana é banana, aham, banana, banana. Mamão é mamão. Melancia é melancia. E aí, quando você começa a transformar muito em mingau logo no início, confunde o bebê. Eu deixo para fazer isso lá perto dos 8, 9 meses, quando eu tenho certeza que o bebê já tá pegando bem as comidas todas separadinhas. Aí eu começo a transformar em receitas. Tipo, banana com aveia, não sei o quê, um bolinho de banana funcional, uma panquequinha, um mingau, um pudinzinho de chia com frutinha. Mas isso é com um bebê um pouquinho maior, tipo 9 meses, entendeu? E não logo de aham, cara, sabe? Porque senão pode confundir muito, né? Se você der mingau pro bebê, você vai ter que dar na colher. E aí o bebê não vai fazer essa introdução de pegar com a mão aham. participativa, né? Que é o método E não é tão BLW. nutritivo, né, também. Não tem necessidade, né? Ó, não tem necessidade. Ó, vou te dar uma dica. Se você quiser ver como é que estão aí as perguntas, a gente pode fazer, se você quiser, a última, para também não ficar Tá. muito tenso. E aí, pensa, a gente faz uma ou duas, pega mais duas perguntinhas e a gente finaliza, para não Claro, ficar claro. cansativo para todo Aham. mundo. Espero que todo mundo esteja É, gostando. Eu sei que você eu vai vou salvar a até live também, ativar mas eu sei que os, você tá com o bebezinho. Então, acho que a os live não precisa ser comentários de novo. também Vou fazer essa aqui que é legal. comentada. É saudável dar alimentos cítricos? Fruta, né? Não é que é saudável ou tóxico, né? A gente tem muito uma questão de demonizar os alimentos, né? Então, esse alimento. Não tem alimento que mata, né? O que acontece os alimentos cítricos, para crianças que são mais alérgicas, o cítrico normalmente ele é um pouquinho pior. Algumas crianças sentem um pouco mais de irritação com o cítrico, tá? Então a gente deixa para, tipo, kiwi, que é mais amargo, Aham, limão, né? Umas frutas mais cítricas a gente deixa para oferecer lá com 7, 8 meses, né? Não precisa oferecer com 6 meses, botar o bebê para chupar limão, né? Para traumatizar a criança logo de cara. E tem crianças, bebês que são mais alérgicos. E as cítricas, as frutas cítricas, no geral, os médicos costumam evitar também, né? Você vê que é meio que padrão de gastro, pediatra, tirar o cítrico para bebê que é mais alérgico.
Mas não faz mal, não mata. É só você deixar para oferecer lá para os 7, 8 meses. Eu tenho um vídeo do João, eu vou tentar recuperar. Ele devia ter ali uns 8 meses. A primeira vez que eu ofereci limão para ele, eu filmei. Falei, claro, eu quero ver essa cena do registro. Aí eu peguei limão, dei para ele, toma aqui, ele botou. Aí Meu saía Deus, lágrima. tadinho. Ele fez umas caras, assim, é muito engraçado. Isso não faz mal, não tem nada, mas é porque é o paladar, claro. né? A papila gustativa do amargo e do cítrico e do azedo, né? Aí ele fez umas caretas, aí depois ele pedia mais, ele falava mais, aí a gente dava. Tem uma Era última muito que eu vou fazer que engraçado, também era era muito minha dúvida, engraçado. acho que eu nunca te perguntei, eu nem, sabe, comentaram aqui, que todo mundo fala que mel não pode dar de jeito nenhum. O que que você fala sobre isso? Então, mel a gente dá a partir de 2 anos ou mais, porque tem uma questão de a gente ter cuidado com a procedência do mel. Ah, Lembrando que mel é muito doce, né? Então, o mel sendo muito doce, a gente pode alterar o paladar do bebê também. Então, a gente fala para dar açúcar ou né, coisas doces depois de 2 anos, como a Carol até escreveu. Mel só depois de 2 anos, gente. Exato. Porque é um alimento doce. Então a gente não vai ofertar uma coisa que tem um paladar tão doce assim, por conta exatamente da gente não alterar o paladar da criança. E tem também a substância do botulino, né? Do ácido botulínico, que a gente tem um risco maior de pegar a toxina botulínica, né? Por conta do mel. Então, por isso que a gente não usa muito mel no início, né? Então, tanto pela questão do paladar, quanto pela questão também de pegar uma toxina botulínica por um mel de não boa procedência, botulismo, o pessoal exatamente. tá O pessoal antenado, aqui tá né? engajado. Teve uma aqui muito engraçada. Que tô adorando as mulheres super. Teve uma aqui, inclusive, muito engraçada, dizendo que ela dispensou o Natora. Então, boa noite. Eu não dispensei ninguém, gente. Vocês são muito comédia. Eu só tô preocupada com a Lei, que tá com 2 bebezinhas, pra live não ficar. A Tem gente que é gente muito de vai. comédia, gente. Adorei. E Tora é bem uma coisa do Nordeste, né? Meu marido a família dele é nordestina. Tora, né? É muito engraçado. Não, é só porque eu tô preocupada com a Lei. Da última vez, a Lei teve que parar a live. A nossa live foi interrompida porque a Madá tava com sono. Cara, Eu sou uma pessoa preocupada com a família, só isso. não, tá ótimo, tá todo E eu tenho mundo. intimidade com a Lê também aqui, Mas pra depois a falar gente qualquer pode fazer coisa. a parte 2 de algum outro tema. A gente vai fazer depois. Ai, ai. A gente fala mais. Mas eu Fala mais uma adorei, eu tô pergunta aí. adorando. Vocês Ela é querem tão mais quietinha, pergunta? Manda cara, que mais nem uma dá aí. trabalho. Manda mais uma Se a aí. Madalena tivesse aqui, ia ser punk. É, Hum. bebês com prisão de ventre. Tá Ela tá dormindo, dormindo, né? bebês com prisão de ventre. O que fazer pra melhorar? Com o alimento, né, no caso. Primeiro descobrir a causa, né? Então, assim, é uma prisão de ventre por uma questão fisiológica. Eu tenho bebê que a família mesmo toda tem a questão assim, falava assim, o pai tinha prisão de ventre na infância, era uma coisa meio que assim, quase que genética ali, de problema de Aham. constipação. Aí tem que entender se é uma questão mesmo da família, se os pais tinham esse problema também de constipação, ou se está faltando água, né? A substância aí junto da alimentação e para formar bolo fecal adequadamente, se o bebê está conseguindo fazer o cocô em posição confortável. Que às vezes o bebê fica numa posição, a gente não começa a trabalhar uma posição que é confortável para ele fazer cocô. Pensa fazer cocô sentado, gente, fazer cocô sentado de Pô, fralda. Cara, o cocô ele imagina, sai e ele volta. tadinho. É muito ruim, entendeu? É muito ruim fazer cocô de fralda, gente. É muito ruim, é que vocês não lembram. Pensa, você tá Caraca, não sentado pensei tentando fazer nisso. cocô com uma fralda, cara. Então tem mil motivos. É muito ruim. Então tem mil motivos de, às vezes, os bebês não conseguirem, né, ter assim, fazer cocô de forma adequada. Então é legal a gente sempre entender a causa, né? E aí, junto com isso, a gente conseguir ir compreendendo se é uma questão de fibra, de água, de constipação congênita Aham, familiar, né? Qual seria o motivo? entendi. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. A Fernanda botou aqui, sim, Clostridium botulinum, a toxina botulínica é responsável ali no mel, pode ter risco de contaminação. Por isso que a gente fala também para vocês não comprarem embalagens enlatadas que estão amassadas, né? Que também pode ter contaminação. Tem Esse essas aqui é questões também. legal, Que mais? seletividade A última. alimentar. Olha, eu vou dizer a última até. Seletividade alimentar de criança autista. Hum. Como lidar?
Ah, essa pergunta é legal. Você tinha até comentado comigo, né, na caixinha. Eu lembro, eu vi alguém comentando, botando Aham. nos comentários. Gente, o paciente, o bebê, pacientes meus que eu tenho, né, com transtorno do espectro do autismo, a gente chama de TEA, tá? Por quê? Porque é um transtorno, é um espectro, não são todos os bebês e as crianças que são iguais, existem vários graus e níveis, né, de autismo. Então, nesses casos, existe uma seletividade natural por conta do TEA, tá? Em que o bebê tem problema com textura, ele tem problema com a consistência, tem problema com cheiro, não gosta de tocar. Então, essa seletividade, ela acontece, tá? Por conta até do TEA, do autismo em si. Luni, como que a gente faz? Olha, mais paciência ainda, mais compreensão. Algumas texturas e cores, eles não comem mesmo. Então, é um trabalho conjunto do nutricionista materno-infantil junto com um bom psicólogo que trabalhe, né, parte de terapia ocupacional, que também é uma área que é legal no TEA, mas o psicólogo que trabalha com materno-infantil para conseguir ir quebrando essas dificuldades. Assim, é um trabalho a 7 mãos, né? Que precisa ali ter um ambiente favorável. É difícil, porque a gente está falando muitas vezes de custos a mais que os pais têm também. Mas essa seletividade ela é comum, tá? Normalmente o bebê, a criança autista, ela costuma aceitar mais as cores brancas e algumas texturas mais ásperas, assim, não aceita. Então você não Uhum. vai forçar, você não vai brigar, né? Irrita, eles ficam mais irritados. Então você tem que ir com muita calma ali ter um respaldo, né? De uma equipe ali junto para fazer isso de uma forma lúdica para essa criança, para esse Entendi. bebê, tá? Perfeito. É... Ó, aí aqui tem uma mãe botou aqui, eu tenho muita dificuldade com meu filho de 1 ano e 8 meses. Ele é muito seletivo. Come uma vez ou outra, fruta nem pensar. Aí é Má Santos M. Má Santos M. A gente tem que entender primeiro a Aham. causa dessa seletividade. A causa. Né? O que leva ele a ser? O que é essa seletividade? Porque tem muita gente que usa o nome seletividade, mas nem sabe o que é. É uma seletividade? Ou ele está sendo muito ofertado ao leite materno? Ou a fórmula e tá ficando sem apetite? Será que ele tá meio que traumático, tá sendo ofertado de uma forma também não muito estimulante, atrativa e intuitiva? Será que tá sendo um ambiente meio traumático, meio desagradável para o bebê? O que tá levando a isso? Tem que entender a causa, porque as causas elas são diversas, né? Exemplo, com 1 ano e meio até 3 anos e meio, a gente tem a adolescência do bebê, que a gente fala que é a terrible two, né? A fase crítica lá do bebê começar, tudo é não, não, é meu, é seu. É a fase do eu, a fase do ego, a fase em que ele começa a fazer a transição de bebê para criança, né? Quando ele deixa de ser bebê, ele vira criança. Então, cara, eles vão travar com a comida. Então fica, meu filho tem 1 ano e pouco, 2 anos seletivo. Cuidado, não é seletividade, é a fase mesmo dele de mudança, né? De bebê para criança, em que eles têm muita personalidade e às vezes ficam mais vamos dizer, não é seletivos, eles ficam mais com gosto, com mais personalidade para comer. Então, eles querem só o que eles gostam, algumas coisas eles rejeitam, mas passa, entendeu? Que nem como a adolescência passa. Aquela fase, meu filho tá com 16 anos, meu Deus, calma. Ele vai passar pela adolescência, ele não vai ficar um adulto assim. Então, tudo passa. Primeiro, vamos dizer, teste. A primeira prova ali dos 30, para a gente começar a ver como é que vai ser depois com 18 anos. Então, com os 2 anos, eles começam a dar tios. Aí é aqueles casos que se joga no shopping e faz aquele escândalo. Aí a mãe fala, nossa, o meu bebê, meu filho nunca vai fazer isso. Não diga isso, tá? Porque às vezes eles dão tilt mesmo. E essa fase que ela fala, nossa, jamais meu filho... Nossa, eu vi aquela criança esperneando no shopping. Gente, às vezes não tem a ver só com educação, não. Estou dando uns exemplos assim. Porque, cara, a adolescência do bebê, às vezes eles dão uns tilts, assim, de Aham. existenciais, sabe? E tem que ter muita paciência, baixar, ajoelhar, falar no olho no olho. Olha, por que você está fazendo isso? O que você está sentindo? Né? Tentar fazer eles expressarem os sentimentos. Você está com raiva? Você está triste? Você está com ciúme? Por mais que ele não entenda a palavra ao certo, ele vai começar a desenvolver o que aquela emoção, aquele sentimento Aham. significa para ele. Então, é muito importante a gente pensar no que é a seletividade, qual a faixa etária,
se é uma adolescência do bebê, e isso vai passar. E busca, claro, a ajuda de um profissional, porque também não dá para eles ficarem desnutridos. Pô, a gente tá falando de 1 ano e meio até 3 anos e meio. São 2 anos ali. Não dá para ficar 2 anos também comendo mal, né? Senão vai começar lá a oferecer açúcar, aí começa a abrir a porteira. O pai e a mãe cansam, sabe? Eles ficam, ai, oferece qualquer coisa, dá o biscoito, pelo menos não vai ficar em jejum, deixa comer o que quiser. E aí começa os caos, né? Em relação à alimentação da criança, é nessa fase aí, de 2 anos. É a fase mais crítica, que os pais começam a cansar e falam, cara, deixa. Ah, cansei, deixa comer o que quiser, dá o danoninho mesmo, é melhor nada, não quer comer nada, então deixa com fome, então dá o biscoito. E aí a gente tem que ter essa paciência, esse jogo de cintura, que não é fácil, tá? Mas um profissional consegue ajudar vocês nesse sentido também. Tem uma outra aqui que muita gente perguntou. Beleza? Que é como tem... É a última pergunta. Que é como temperar para quem prefere dar em papinha, né? Porque tem muita gente que prefere dar em papinha do que o método BLW. Como temperar a comida? Que na verdade é ainda um medo, né? Muito. E aí tem muito pediatra que ainda contribui porque não estuda e não entende essa parte. Então, eu sei que é difícil, gente, porque principalmente, infelizmente, os pediatras, eles não têm a bagagem da nutrição. Então, eles ainda vêm com uma carga bem ultrapassada ali, tradicional. Então, às vezes, é um excelente pediatra, que bom, ele entende de doença, entende de vacina, entende de remédio, entende, sei lá, homeopatia, o que for. Mas na parte nutricional, às vezes, deixa muito a desejar. Não é à toa que tem uma especialidade, que é a nutrição, né? Uma faculdade, né? Uma profissão só para isso. Mas o que a gente sempre orienta é o seguinte. Repete a pergunta. Olha, eu já como temperar os alimentos. Que a gente orienta. Como temperar a papinha eu ia do falar bebê. sobre temperar, gente. Uma mãe, no final do dia, a gente já tá desgastada. Meu filho já tá dormindo, eu já tô aqui na... Olha, aqui tem até mais luz, ó. Agora eu tô igual blogger. Olha só, a gente tempera com... Você pode temperar com temperos normais, assim, né? Naturais da casa. Então, você pode botar lá a cebola, você pode botar o alho. Você não vai botar só o sal, tá? O sal a gente bota a partir de 1 ano, tá? Mas assim, Luna, tem certeza? O sal é a partir de 1 ano? Olha, ano passado, em novembro do ano passado, saiu a nova resolução do Ministério da Saúde, que já estava liberando meio que o sal a partir dos 6 meses. Foi a única parte do manual que eu não concordei, que eu fiquei um pouco receosa e aflita. Por quê? Porque você vai pedir bom senso para a população brasileira. Você vai pedir bom senso para o brasileiro? Tava lá, eles não botaram a dosagem indicada, não falaram assim, use sal até quanto? Eles falam assim, pode usar pouco de sal. Eles meio que liberaram o sal a partir de 6 meses. Isso aqui é tudo, assim. O que é um pouco pro brasileiro? O brasileiro tá acostumado com salgar, botar... Gente, eu achei muito surreal botar use pouco, mas eles não estipulam a quantidade. Então, eu prefiro, por segurança, deixar o sal a partir de 1 ano para não errar na mão. Porque vem aquele pai com paladar salgado pra caramba. Se tá sem sal, aí taca sal na comida da criança e vai alterar o paladar da criança, fora que tem uma sobrecarga, às vezes até a nível renal, né? Então, não bota sal, bota alho, bota cebola, pode botar temperinhos, pode botar azeite, mas só não bota sal. O resto é normal. Tempero de casa normal, tá? Sem muitos detalhes. Então foi a muito última. Beleza? Eu vou deixar salvo aqui, tá, gente? Tá todo mundo pedindo. Foi a última, fechamos. Tá, deixa salvo. Espero ter contribuído aí com esse assunto para vocês. Todas nós aqui, mães, cansadas. Eu tô cansada desde 9 da manhã, gente. Eu preciso de um banho. Vai descansar também. Né? Tô atendendo desde 9 da manhã, aí parei 9 da noite, fiz 2 reuniões, a live, e ainda vou entrar numa reunião agora às 11, que é um telefone, né? Um vídeo call agora. Que eu tenho que ter. Filha, vida de mãe e home office. Tá sinistro, então tá, né? obrigada, tá? Então, gente, lembrando que as consultas... Um prazer, Lê, estar com você novamente. As consultas, elas estão online, tá? Então, quem não for do Rio ou onde eu atendo, a gente está com liberação para atender online até 31 de agosto. Então, se quem quiser, aproveita que eu estou mais acessível na quarentena por conta de uma resolução do Conselho Federal de Nutrição, que liberou os atendimentos online até 31 de agosto. Então, aproveitem.
Quem quiser marcar comigo,